Todos os cultos, meu irmão, estão na internet. Se você ir lá no Google, colocar o nome da igreja, vai aparecer todos os cultos. Lá você pode assistir. Amém? E você que está nos assistindo aí pela internet agora, venha nos fazer uma visita. Nós estamos aqui na Vila Marcelino, na rua Dr. Domingos Teodoro de Mendonça, 779. Você que tem desejo de conhecer a palavra de Deus, venha estar conosco em nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 1. Chora? Dá um amém aí. Vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Seja, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Pode sentar e diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Amém. Meu irmão, eu quero falar hoje um pouquinho sobre a coisa mais importante que Deus veio nos trazer, que é a sabedoria. Sabedoria, ela faz com que você consiga vencer em toda e qualquer situação. E nós hoje temos deixado a sabedoria ou desprezado a sabedoria pelas coisas materiais. A gente busca o caminho mais fácil e a gente come pela mão dos outros. Você quer um exemplo? Se você for lá na agência de carro nessa época, é difícil você sair sem comprar um carro. Porque tem muitas promoções, né? Ali eles já estão preparados para te atender, aquela série de coisas. Mas se nós for pensar para aquele que já tem um carro, a melhor passo é o consórcio. Porque ele paga um carro sem juro e ele recebe o carro do ano. Então isso é sabedoria? Sim, isso é sabedoria. Em vez de ele dar o juro para o banco, ele pagar 2 carros, ele paga um carro para ele. Então isso é sabedoria. Pastor, mas eu não tenho paciência de esperar. Pois é, a sabedoria só vem com a paciência. Sem paciência você não alcança a sabedoria, porque a sabedoria ela exige tempo, aplicação, dedicação, perseverança. Fala aqui que o homem de ânimo dobre não vai conseguir a sabedoria, porque ele está mudando constantemente, não tem paciência, e ele não dá o tempo para a sabedoria chegar na sua vida, ele perde bênção. Ele ora 1, 2 vezes e já desiste daquilo que ele orou. Ele não tem paciência de esperar a resposta de Deus. Ele ora para Deus dar uma resposta, ele quer que Deus responda naquele momento, em fração de segundo. Se ele tiver que esperar um dia, ele já coloca a sua vontade na frente e acha que porque Deus não respondeu, ele pode fazer aquilo. As nossas decisões têm sido decisões humanas e queremos ter o resultado espiritual. Não vai acontecer isso nunca. E nós estamos vendo aí uma gama de igrejas que vendem esses caminhos. O caminho da facilidade, o caminho da compra, o caminho do sacrifício. E na verdade, meu irmão, o caminho da bênção é o caminho do conhecimento e da paciência. Se não houvesse necessidade da paciência nesse mundo e do conhecimento, Jesus não precisava ter nascido uma criancinha. Ele poderia ter aparecido de uma forma humana e já tinha terminado o serviço. Mas Jesus veio, foi concebido, demorou 9 meses para nascer, cresceu até os 30 anos para que ele pudesse começar o seu ministério. Houve então um caminho de paciência, houve então uma perseverança,
Houve então uma constância para que ele adquirisse aquela sabedoria e pudesse então alcançar o seu objetivo. Amém? Nós vemos pessoas desistindo do evangelho, meu irmão, no meio do caminho. Por quê, meu irmão? Porque eles não querem ter a paciência e ter o conhecimento. Eles vêm para Jesus, eles até se agradam com a palavra de Deus, mas eles querem o resultado material na hora. Né? Eles não querem perseverar. Um dia eles querem Deus e no outro dia já não quer mais. E Deus conhece o nosso coração. Fala aqui que o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então, meu irmão, busque a sabedoria de Deus. Mas buscar a sabedoria não é simplesmente orar. É esperar Deus nos ensinar com a nossa própria vida. Deus está nos ensinando com a nossa própria vida. Fala aqui claramente, olha, meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro e nada deficiente. Então eu aprendo com a minha própria vida, eu aprendo com meus 24 horas do dia, eu aprendo com a minha semana, eu aprendo com o meu mês, com os meus anos. É preciso entender que certas situações Deus ainda não colocou na minha vida, porque eu não tenho o entendimento necessário para aquilo. Eu tenho que entender que talvez Deus não colocou lá você ainda onde você quer, porque ainda você não tem o entendimento necessário para aquilo. Em vez de nós aprender com a nossa aprovação, para que ela se transforme perfeita em nossa vida, a gente se revolta dentro de nós mesmos. Achamos que Deus nos deixamos, procuramos situações para culpar alguém, o marido, a esposa, aquele que vem na frente a gente vai culpando, e a gente mostra cada vez mais que a gente não tem sabedoria. E fica comprovado claramente que a gente não pode ocupar aquela posição ou ter aquela bênção. Às vezes a gente não vê, mas as pessoas de fora vê. Fala, puta, essa atitude aí que foi tomada dessa pessoa mostra que ela não tem toda essa maturidade espiritual. Ela tem tantos anos de igreja ou de evangelho, mas ainda ela não atingiu a sabedoria necessária. De modo que a sabedoria ela não é medida pelo que você tem, não é medido pela tua roupa, mas ela é medido pelas vitórias espirituais na tua vida. A Bíblia é clara quando ela fala que não vem luta que você não seja capaz. Deus não deixa vir uma coisa que vai te derrotar porque você não vai ter capacidade. Antes, junto com a luta, Ele dá a capacidade, ou seja, eu tenho que buscar esse conhecimento. A gente tem sido, meu irmão, sabe o quê? Bebezinho, que nem Paulo fala. A gente quer a comida mastigada na boca. E Paulo fala para a gente ser adulto, para a gente já comer a comida de adulto. E aí o crente cai nos seus próprios enganos, vão caindo nessas arapucas de igreja aí que vão arrancando couro. Porque é imediatista, não quer ter conhecimento. E a palavra de Deus, meu irmão, nos ensina que a perseguição não destrói o crente, a doença não destrói o crente. A falta de dinheiro não destrói o crente, mas a falta de sabedoria destrói o crente. A minha oração, meu irmão, na hora da tribulação, eu devo orar a Deus e perguntar, Senhor, o que eu devo aprender com isso? Senhor, o que é que eu devo aprender? Essa tribulação veio por causa de um erro, eu abri uma porta, eu dei uma brecha, eu não fiz a coisa certa. Essa tribulação é um levante porque eu estou fazendo a coisa certa, o inimigo quer que eu deixe o caminho do Senhor. Fala comigo, Senhor. Só que nós temos que entender que Deus é Deus e nós somos uma criatura. Não é porque você orou agora que Deus tem que responder imediatamente para você. Ele pode deixar para responder amanhã. Depois da manhã. E como é que eu faço, pastor? Continuo naquilo que eu já sei. Eu já sei que eu tenho que perseverar. Eu já sei que tenho que esperar a mão de Deus mover. Lá no deserto, a nuvem ficava sobre o povo durante o dia.
de modo que o sol não causticasse, não matasse o povo. O povo só se mexia quando a nuvem andava. A nuvem andava, o povo andava. Nós também somos assim. Eu sei que eu estou debaixo da mão de Deus. Se a mão de Deus mexer, eu mexo. Se não mexer, eu não mexo. Ah, o Senhor não respondeu, eu vou ficar quieto até o Senhor responder. Mas pode demorar, porque aí eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência. E paciência nada mais é que confiança. Confiança é saber que aquilo que eu espero não vai falhar. Eu posso traduzir confiança como fé. Fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas não vejo. Ela não chegou, eu estou esperando, eu não estou vendo, mas eu tenho confiança que ela não vai falhar. Então, meu irmão, na verdade, eu nunca vou adquirir conhecimento com Deus, que é tão importante, se eu não tiver paciência. Amém? Eu nunca vou conseguir uma vitória se eu não tiver paciência. Eu nunca vou conseguir salvar ninguém se eu não tiver paciência. Você já imaginou se os teus pais não tivessem tido paciência com você? Meu irmão, eu fui terrível, meu. Eu fui expulso até do jardim da infância. Sabia disso? Eu tenho o parquinho da Santo Antônio lá, eu fui expulso de lá. É terrível. Criança terrível. Mas meu pai não abandonou eu. A escola falou, não traz mais ele aqui, não. Meu pai ia falar o quê? Não, nem em casa eu não quero. Perseverança, paciência. Não é assim? Agora, essa alma que você está conduzindo, ou essa alma que você quer conduzir, ou esse objetivo com Deus que você quer alcançar, ele é importante. Então eu tenho que ter paciência. Deus tem paciência conosco, a gente cai, Ele nos levanta. Não é assim? A gente se afasta, Ele manda buscar. A gente pede e Ele escuta. Às vezes a gente deixa para gramar na hora que a gente está com a corda no pescoço e Ele então escuta. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, do filho pródigo. Que o pai teve paciência com aquele filho mais novo que não tinha experiência, que não tinha conhecimento, e deu a parte da herança, foi embora, mas o pai ficou esperando. Todo dia aquele pai saía na janela e esperava. E quando o filho voltou, ele teve paciência, ele deu tudo de volta. Assim também com a palavra, meu irmão. Eu preciso buscar esse conhecimento. A Bíblia nos ensina que o conhecimento é a coisa mais importante. Em Provérbios, o livro fala que aquele que despreza o conhecimento é louco, é tolo. O princípio do temor, o que é, meu irmão? É o conhecimento de Deus. Então eu preciso entender que eu preciso buscar isso. Porque todas as outras coisas, o carro, a casa, a fortuna, o bem-estar, vem depois disso. Vem depois disso. O crente ele é tomado de uma inércia quando ele se converte, que ele acha que ele não precisa lutar por mais nada, agora Deus vai fazer tudo. Até vir com o aviãozinho, abre a boquinha, o avião, para colocar na boca. E não é assim. Não é de jeito de maneira alguma é assim. Quando o Evangelho se manifestou e você aceitou o Evangelho e se converteu, é porque você teve uma sabedoria que Deus apresentou para você. E daí para frente eu tenho que continuar buscando essa sabedoria de Deus. Porque a sabedoria abre portas. Portas materiais, portas espirituais, portas na vida, no casamento, portas, meu irmão, ela vai abrindo portas para você. E se as portas não abrirem, você fica parado no mesmo lugar. Amém? Não é só a gente buscar Deus incessantemente, mas é buscar a sabedoria de Deus. Onde está a sabedoria de Deus? Está no dia a dia nosso. Deus nos fala por parábolas e Ele continua falando desse jeito. Jesus, quando queria explicar o reino de Deus, Ele falava por parábolas.
Ele parava lá no meio dos seus discípulos e falava que a fé era como um grão de mostarda, para representar que, mesmo piquititica, havia uma força muito grande. Deus fala através da parábola do joio e do trigo que eu acabei de ler no começo. Que o inimigo veio e semeou alguma coisa que era igual a um trigo, mas depois não deu o seu fruto. Então, também, nós só vamos tirar dos nossos olhos esse véu para a gente entender quando a gente for glorificado. Paulo fala que quando se manifestar o incorruptível, nós deixaremos de ser corruptível e teremos um entendimento como o do Senhor Jesus Cristo. Mas eu posso avançar aqui, eu posso melhorar aqui. Como uma miopia espiritual, eu também posso buscar na minha vida as respostas que estão perto de mim. Amém? Deus fala através daquela dificuldade, Deus fala através daquele problema, não para querer te punir, mas para querer te abençoar, para que você tenha conhecimento. Amém? Para que você cresça. Cresça. Porque, meu irmão, o conhecimento, ele é a coisa mais valiosa que você pode ter. Não é assim? O conhecimento sempre é representado de uma forma errada. Você quer ver? O sábio chinês. Quando fala sábio chinês, o que você lembra? Um velhinho de bigodinho comprido, assim, que fica lá na montanha, pobre, miserável, não é? Você já liga conhecimento, sabedoria com miséria, não é? Ah, porque aquele monge é sábio, eu vou me consultar com ele. Você já lembra o que no monge? Aquele cara que sai de manhã cedo com a cabeça raspada pedindo um pouco de comida. Aí ele é pobre, mas ele é sabido. Não, essa sabedoria eu não quero. Você quer ser sabido e não ter um tostão no bolso? Não, é o contrário. Deus é o princípio de todo conhecimento, sim ou não? Deus é pobre ou é rico? É rico. Meu Deus é rico. Ele fala aqui em Ageu 2,8 que ele é o dono da prata e do ouro. Então, essa concepção humana já começa errado. Porque quando eu tenho conhecimento, o conhecimento faz com que você adquire fortunas. O conhecimento salva a tua vida. Deus chegou para Noé e falou: Noé, para de plantar e vai fazer uma arca, porque eu vou acabar com o mundo. Nunca ele tinha ouvido falar num navio e Deus deu o planejamento para ele. A arca salvou a vida dele e a vida da família dele. O conhecimento, meu irmão, faz com que você fique rico. Abraão, sai dessa terra que você está e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando você lê o texto sem parar. Mas fala lá que Abraão saiu daquele lugar, depois que ele saiu, que ele obedeceu Deus naquela circunstância difícil de deixar a sua terra, ele andou até um local, fez um altar para Deus, e ali Deus falou assim: eu vou fazer de você uma grande nação, e vou te dar toda essa terra para você. Ele teve sabedoria de obedecer a Deus, e depois que ele obedeceu, Deus falou assim: eu vou te enriquecer, eu vou te dar toda essa terra. Como eu vou escutar a voz de Deus no momento que eu não entendo, se eu não tenho sabedoria? Como? A minha sabedoria ela é assim: tem uma firma lá que é grande aparentemente, eu vou lá, quero emprego naquela, desprezo a pequena. A pequena é que Deus ia fazer você crescer, mas você acha que é a grande. Amém? Como é que você está de sabedoria? Começa uma luta e para no meio do caminho. É difícil. Primeiro começa orando 10 orações por dia. Do terceiro dia para frente já não ora mais nenhuma. Ânimo dobre. A gente não sabe nem o que a gente quer, meu irmão. Nem o que a gente quer. A gente pede cada absurdo, cada besterol a gente pede para Deus. A gente pede para ficar rico, né? A gente pede para ter uma casa lá com porcelanato. Mas eu tenho que pedir sabedoria a Deus. Me ensina, Senhor. Porque você pode até conseguir a casa de porcelanato. Se não tiver sabedoria, você vai perder ela.
vai sobrar nada. E quando não perde ela, perde Deus. Amém? Eu já vi pessoas vindo nada ascender, meu irmão, numa situação de milionário e voltar lá onde saíram, por falta de sabedoria. Falta de sabedoria espiritual e falta de sabedoria empresarial. Tudo que é material acaba. Se eu não colocar o material para produzir, se eu não souber que aquilo é finito, eu vou acabar com tudo e vou ficar sem nada. Amém? Essa palavra, ela é tão poderosa, meu irmão, tão poderosa que quando eu entendo isso na minha mente, eu me sinto liberto. Porque o crente, ele não é liberto, meu irmão. A maioria dos crentes não é liberto. Ele está sempre querendo uma coisa material. Ele está sempre querendo um carro novo. Ele está sempre querendo uma coisa, meu irmão, supérflua aqui da nossa vida. Que geralmente outras pessoas que nem são de Deus têm. Não é? Esse aqui é um carro zero. Tem pessoa que está com um carro zero lá na balada agora, usando o carro para prostituir. Mas você pode ter uma coisa que ele nunca vai ter, que é a sabedoria de Deus. Amém? A sabedoria faz com que eu analise a situação. Tem um ditado no mundo que fala assim: quando a esmola é demais, santo desconfia, né? Por quê? Porque tem um padrão ali. Então, você está falando que você tem que analisar. Quando a oportunidade é muito grande, pode ser uma armadilha. E assim é a nossa vida. Nós temos que analisar a oportunidade. Mas com que sabedoria você vai analisar? Com que conhecimento você vai analisar as oportunidades da sua vida e do seu dia a dia? Você só pode analisar com aquilo que você já tem. Então, se você tem aquele pouquinho de conhecimento, é muito fácil o diabo te derrubar. Mas se eu tenho uma sabedoria alta, é muito difícil ele me derrubar. E o que Deus vai me dar é maior? É maior. Se você for lá no livro de Mateus, onde fala novamente por parábolas, o Senhor Jesus diz que para um ele deu 5 talentos. Não foi isso? Para outro ele deu 2 talentos. E para outro ele deu 1 talento. E fala lá, segundo a sua capacidade. Ele olhou e falou assim: não, esse aí tem mais conhecimento, vou dar 5 talentos para ele. Esse outro aí tem um pouco menos conhecimento, vou dar 2 talentos para ele. Aí esse outro aí é fraquinho de conhecimento, vou dar 1 talento só. E disse que depois de muito tempo, o Senhor veio e voltou. E aquele servo sabia que aquele senhor era duro, e ele perguntou dos talentos. E disse que o que tinha 5 disse: olha, eu investi, eu fiz isso e eu juntei 10 talentos. Ele falou: muito bem, servo bom e fiel. De você que dei 2. Aí eu fiz isso, investi, olha, fiz 4 talentos. Muito bem. E você que dei 1? Eu sabia que o senhor era bravo, que se eu perdesse o talento, o senhor ia me bater. Eu enterrei o talento, está aqui de volta. Ele falou: o servo mau e fiel. Poderia ter emprestado esse dinheiro a juros, pelo menos conseguir alguma coisinha. Fala lá. Ele não teve nem essa capacidade de, pelo menos um jurinho. Não tinha nada, zero. Então, quando você adquire mais conhecimento, Deus te dá mais. Deus te confia mais. Eu vi falando aqui, irmão, será que você poderia ter 1 milhão no banco hoje? Claro que não, porque se você pudesse, você tinha. Você não está preparado. Pastor, nem o senhor não tem então. Será que com 1 milhão hoje no banco, você estaria aqui hoje? Será que com 1 milhão no banco o Sérgio estava filmando aí o culto para colocar na internet? Será, Gisdane? Ele pega o pagamento, é tão difícil de vir na igreja, tem que pegar o pagamento. E pega R$1.000, já sente o maior valente do mundo. Por quê? Falta de capacidade.
A gente se mata. Primeira coisa que a gente esquece é de Deus. Você pegar 1 milhão na conta hoje, a primeira coisa que você esquece é de Deus. Esquece de trabalhar. Ah, não, preciso descansar, já trabalhei muito na minha vida. Quero que aquele patrão meu se lasque agora. Né? Se o Espírito estivesse pintando uma casa, ele já parou de pintar no meio. A gente não tem capacidade. É uma verdade, meu irmão. Aí se eu me capacitar, aí você vai ter. É porque muito crente não pode estar na política? Ele entra de gaiato? Não tem capacidade. Ele entra e fala besteira. Ele entra e fala besteira. Não é? Chega aí o Marco Feliciano, fala um monte de besterol. Besterol, meu irmão. Ele é homem de Deus? É um homem de Deus. Mas falar que o negro tem a marca, isso é um besterol do tamanho do mundo. Tamanho do mundo. Aí chega lá, fica contaminado. Tem crente que foi lá, meu irmão, lidar com dinheiro e se corrompeu. Nesse mensalão foi condenado um tal de bispo da Igreja Universal, como é que ele chama? Bispo Rodrigues. Foi condenado. Porque não tem capacidade, não tem, meu irmão, conhecimento espiritual. Não tem. Chegou lá, se arrebentou. Precisamos ter homem de Deus na política? Precisamos. Mas precisamos colocar aquele que tem o conhecimento para estar lá. Porque senão ele vai ser pior do que os outros. Amém? A chave da tua vida é o conhecimento. Porque o povo não tem conhecimento, Jesus disse, meu povo é derrotado porque não tem conhecimento. O livro de Amós, pai de Isaías, declarou isso. E nós estamos vendo isso, o povo correndo atrás de vantagens que aparecem na televisão, querendo comprar a benção, virando massa de manobra, perdendo tudo. Se você tiver conhecimento de Deus, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Quadrangular, na Batista, na Assembleia de Deus, aonde for, meu irmão, você vai despontar. A palavra de Deus fala que Daniel foi levado escravo, Nabucodonosor, mas ele tinha conhecimento, havia sobre ele o espírito de excelência. Desde o primeiro dia que ele colocou o pé na Babilônia, ele sabia que ele não devia se contaminar e que ele ia ter um jeito de não se contaminar. O final da sua vida lá foi grandioso. Ele foi colocado primeiro sobre 40 cidades, depois sobre quase totalidade da cidade da Babilônia. Amém? Se preocupe em conhecer o coração de Deus. Davi, ele desempenhava um papel no pasto, quando ele cuidava das ovelhas, que aquele cuidador de ovelha era serviço de escravo. Mas ele não estava preocupado com o serviço, ele estava preocupado em conhecer o coração de Deus. Então, quando ele estava lá no pasto, olhando as ovelhas, ele salmodiava, ele escrevia salmo, ele falava com Deus. Enquanto seus irmãos estavam preocupados em pegar a espada e aprender o conhecimento do homem e agradar o rei, ele estava preocupado em agradar a Deus. E Deus pegou ele lá do pasto para sentar no trono, porque ele tinha capacidade. Amém? Leia a Bíblia. Pegue os exemplos da tua vida e compare com a Bíblia. Busque conhecimento. Seja um crente desconfiado. Não vá atrás de qualquer conversa mole que nego fala. Não vai atrás. O crente que não tem conhecimento, ele acredita em profecia. Tem um andando na rua, Deus mandou dizer isso. E ele vai abraçando. Mas por que Deus mandou você me dizer isso se eu tenho comunhão com Deus? Eu acabei de falar com ele, eu estava orando com ele agora, por que ele não falou para mim mesmo? Por que ele não falou no culto, na palavra? E aí tem gente que já fica tudo assim, né? Ah, Deus falou comigo, como eu sou bom.
Amém? Como é que está o teu conhecimento de Deus? Tem gente que não sabe nada, meu. E esses que não sabem nada é muito fácil de ser enganado. Tem gente que acredita em purgatório, meu. Purgatório. Você foi batizado lá quando você era pequenininho, você não é mais pagão. Não conhece a Bíblia, acredita naquilo. Passa a vida inteira, meu irmão, no pecado, depois você morreu, você vai para o purgatório, aí sua família vai pagando a missa lá por você vai purgando os pecados. Eu não preciso de Jesus. Tem gente que acredita, meu irmão, que vai no centro espírita e conversa com o filho que morreu. Tem gente que lê o horóscopo todo dia, acha que a cor da camisa vai dar sorte para ele no meio do dia. Porque não tem conhecimento nenhum. E a pessoa fala uma coisa porque a sua cabeça não tem firmeza, não tem conhecimento, ela aceita qualquer coisa e às vezes falando assim, pelo sim, pelo não, vamos fazer, né? É assim, meu irmão. Amém? Busque conhecimento. Cresça na sabedoria de Deus. Ela não está longe, ela está na sua vida mesmo. E você vai ver como vai ser bom ser uma pessoa livre, porque aquele que tem conhecimento é livre. Qualquer lugar, meu irmão, ele sai de qualquer situação. No meu tempo de moço tinha um seriado que chamava MacGyver. Acho que ninguém lembra isso, né? Você lembra, Crispim? Lá, Roseli lembra, né, Roseli? Você é da nossa faixa, né, Marião? E ele era assim, era uma coisa meio elaborada, mas nós assistíamos, nós gostava. Ele saía por aí, ele tinha um canivetinho só. E ele era preso aí por uns bandidos perigosos, pois ele escapava com aquele canivete. Né? Sempre ele dava um jeito, porque o seriado mostrava que não era a força, não era o revólver, mas era o conhecimento que ele tinha. Assim também, nós podemos ser um MacGyver de Jesus. Se nós tivermos o conhecimento, meu irmão, qualquer situação a gente vai conseguir sair, vai conseguir resolver. Amém? E aí você vai ser livre. Vai ser livre, em qualquer lugar você vai resolver qualquer problema e qualquer situação. Amém? A bênção não se compra, meu irmão. A bênção é por merecimento. A Bíblia nos mostra de capa a capa que as coisas de Deus é por merecimento. Não que moralmente você mereça. Moralmente nós não merecemos nada, né? Mas aquele que escolhe o caminho e persevera no caminho, ele tem merecimento da bênção. A Bíblia é clara, ela fala nisso em palavras limpas e cristalinas. A palavra fala que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que mudou o seu caminho, ele tem o merecimento de ser o que é absolvido das suas acusações. A Bíblia fala que todas as coisas se fizeram novas quando eu vim para Jesus. Aquele que anda com Jesus merece a bênção. Então eu não preciso comprá-la, eu preciso merecê-la. Amém? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Fecha teus olhos. Senhor, nos dá o teu espírito de excelência, Pai. Dá-nos o teu espírito de entendimento para que nós possamos cada vez mais desejar a excelência da tua palavra. Desejar, Senhor Deus, o âmago, o centro, Senhor Deus, do teu espírito, que é a sabedoria. E podemos, Senhor Deus, ter o discernimento dentro da nossa vida para alcançar, Senhor Deus, a excelência no entendimento. Abençoa o teu povo, Senhor Deus, para isso. Abençoa, Pai, a tua igreja para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém?